Olá, meus alunos. Estamos de volta, né, nas nossas aulas. Muito bem, nossas aulas remotas nós estamos fazendo, né? As 3 últimas aulas que nós tivemos foram relacionadas à pandemia de Covid-19. Agora nós vamos entrar nos assuntos do livro, tá certo? Recapitulando o que nós vimos nas aulas presenciais, tá bom? Então veja bem, vamos falar sobre o iluminismo que está no início do seu livro, viu? Esse assunto iluminismo nós estudamos em sala de aula. Então o iluminismo foi um movimento de ideias que se desenvolveu na Europa no século XVII e XVIII, ok? Ou seja, 1800, 1900, tá bom? Então veja bem, esse movimento continua até hoje no mundo atual, certo? Os iluministas, em que eles acreditavam? O que eles defendiam? Para os iluministas, a razão era o valor supremo de tudo, certo? E o que era a razão? A razão é aquilo que eu posso ver, que eu posso enxergar, aquilo que eu entendo que tem sentido. Por exemplo, a razão é diferente da fé, porque a fé eu vou crer numa coisa que eu não estou vendo. A razão ela só se explica numa coisa que eu estou vendo, que eu posso dizer que está ali, certo? Então a ênfase dos iluministas era a razão, certo? Só por meio da razão e da sua aplicação, isto é, do ato de pensar, a humanidade alcançaria a luz, que é exatamente os esclarecimentos. Os iluministas entendiam que a humanidade não tinha os esclarecimentos necessários para poder até lutar pelos seus direitos, para poder se levantar e não aceitar determinadas atitudes das autoridades, tanto políticas quanto eclesiásticas, ok? Eclesiástica me refiro da igreja, tá bom? Então, para os iluministas, a maioria das pessoas estavam mergulhadas na ignorância, no fanatismo religioso. Só a razão poderia esclarecer essas pessoas para que elas pudessem entender por que estão aqui, o que estão fazendo, quais os seus direitos, enfim, tá certo? E para os iluministas, devia-se duvidar de tudo o que era feito, porque tinha sido sempre assim, que era a questão da tradição, certo? Quem ensinava muito essa questão era a igreja. A igreja ensinava muito essa questão, a tradição, certo? Continuar com os ensinos antigos da igreja, respeitar o clero, aceitar o que a igreja pregava e o que os políticos ensinavam, enfim. Ou porque tinha sido dito por alguém com poder ou prestígio, autoridades. Eles se opunham, portanto, ao conhecimento baseado na autoridade e na tradição, ou seja, na igreja e na política. E propunham uma busca de um novo conhecimento baseado na razão. Ok? Passando adiante aqui, os iluministas acreditavam que a razão conduziria os seres humanos ao progresso. Ou seja, se um país, uma comunidade, um povo quisesse se desenvolver, eles precisavam buscar os meios racionais para poderem viver bem, né? Com o passar do tempo, a ignorância, fruto da irracionalidade, desapareceria e teríamos então uma humanidade esclarecida, certo? Uma humanidade que soubesse o que está fazendo, né? Em certo ponto, os iluministas tinham alguns ensinamentos muito interessantes, porque realmente muita gente hoje desconhece dos seus direitos, não lutam pelos direitos, porque muitas vezes não sabe que tem aquele direito, né? Nesse ponto, os iluministas defendiam com veemência para que a humanidade fosse esclarecida. Essa crença nesse progresso constante da humanidade fazia os iluministas muito otimistas. Eles eram muito otimistas com isso. A maioria deles acreditava que Deus era o relojoeiro do universo. Então, a crença dos iluministas em Deus é que Deus era o relojoeiro do universo. A maioria deles acreditava nisso e que Deus criou o mundo e o pôs para funcionar, certo? Interessante que Aristóteles, que era os iluministas são filósofos, e Aristóteles é um dos mais renomados filósofos da Grécia antiga. Aristóteles dizia que existe um grande motor que faz o mundo todo funcionar, não é? Que ele disse que se esse motor for desligado,
todo mundo para, o mundo não funciona mais, para você ter uma ideia, né? Então é uma coisa parecida com o que os iluministas pregavam, certo? Que Deus criou e propôs e pôs tudo para funcionar, tá certo? Isso era o pensamento iluminista. Os iluministas acreditavam que o mundo era regido por leis naturais, certo? E que era preciso conhecê-las, certo? É descobrir as leis que existem aqui dentro do nosso planeta, tá? Por isso se dedicavam à ciência, buscavam muito conhecimento da ciência. Os iluministas também reagiram ao antigo regime, era o regime absolutista de reis e monarcas naquele tempo na Europa, tá? Eles se opunham ao absolutismo. Que é o absolutismo? Era o governo dos reis, que era um governo absoluto, só o rei mandava, só o rei dizia, só o rei que ditava as regras, ninguém podia dizer diferente, falar diferente, ninguém podia discordar do rei, sob pena até de morte. Então eles se opuseram a essa questão do absolutismo, aos privilégios da nobreza e do clero, certo? Porque havia muitos privilégios para os nobres, os ricos, os poderosos, muito privilégio para o clero, que era o corpo religioso da igreja, os líderes da igreja chamado de clero, tá? E a intolerância religiosa e a falta da liberdade, certo? Então, como eles eram contra o antigo regime, o que é antigo regime? Monarquias absolutistas em que o rei, a nobreza e o clero acumulavam poder e privilégio, e as pessoas eram proibidas de dizer o que pensavam. Então os iluministas, eles defendiam muito essa questão. Nós vamos ver nas aulas seguintes alguns iluministas como Diderot, Montesquieu, Rousseau, John Locke, certo? E vamos ver os pensamentos de cada um desses homens, certo? Então, os iluministas defendiam exatamente isso, ou seja, os iluministas diziam que eles tinham a luz, certo? E a igreja e a política eram trevas, que estavam alienando as pessoas. E eles agora traziam a luz que tanto as pessoas precisavam, que era a razão, iluminando as suas mentes, não é? Então, o iluminismo, ele fez exatamente isso aí. Ele buscou essas coisas. E isso é muito importante a gente saber na história, como esse movimento se deu. E nas próximas aulas, nós vamos acompanhar, como acompanhamos em sala de aula, alguns pensadores iluministas, começando por John Locke e assim por diante. Ok? Boa aula, Deus abençoe a vocês e na próxima aula estaremos de volta, tá bom? Até lá!